Zaratini. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós temos assistido ao longo de esses últimos meses a intensificação de uma campanha promovida pelo presidente da República, Bolsonaro, no sentido não apenas de defender a impressão do voto, mas também de utilizar essa questão para questionar o resultado das próximas eleições e, mais que isso, se esse resultado seria ou não reconhecido por ele e pelos seus apoiadores. Uma verdadeira chantagem sobre a sociedade brasileira. Uma chantagem daquele que é o maior dirigente desse país, que tem o poder de ser o chefe das Forças Armadas, aquele que domina uma significativa máquina de comunicação estatal, aquele que tem recursos do orçamento para exatamente colocar em questão se vamos ou não vamos ter esse voto impresso, que passou a ser chamado de voto auditável. Vários que me antecederam aqui já deixaram muito claro que essa questão é uma questão superada. Vários que me antecederam aqui já demonstraram que em nenhum momento se comprovou qualquer fato que justificasse a mudança de metodologia do voto na urna eletrônica. E o que a gente assiste, então, é verdadeiramente um embate político. É um embate político não com o objetivo de garantir a lisura das eleições, mas exatamente ao contrário, de colocar uma dúvida sobre um resultado que sequer aconteceu ainda. E, evidentemente, o objetivo maior disso é uma anarquia, é promover a anarquia, é promover uma situação fraticida, de disputa muito além da disputa política, da disputa eleitoral, mas transformar numa disputa violenta, que pode inclusive colocar em risco a nossa democracia brasileira, que precisa ser preservada. Aqui nós estamos discutindo uma questão que não diz respeito apenas à técnica, como agora aqueles que defendem o voto impresso vêm falar, vêm dizer que é um problema tecnológico, que precisa ser resolvido a tecnologia, que precisa ser impresso. E aí não dizem exatamente como isso vai funcionar. Precisa ser impresso para dirimir qualquer dúvida. Ora, por que até agora levaram para o campo político, para o campo de confronto, e agora, na hora da votação, querem voltar para o campo da técnica? Porque exatamente querem levar ao erro esse plenário. Querem conduzir os senhores e as senhoras ao equívoco. Porque o que se trata aqui é de disputa política, é de defesa da democracia, é de defesa de um processo institucional. E é isso que nós queremos manter. E é por isso que nós vamos votar contrariamente a essa PEC. A votação aqui vai representar muito mais do que uma opinião sobre qual é a melhor tecnologia do voto. Nesse momento está em discussão a manutenção ou não da democracia, a garantia ou não de um processo em que haja simplesmente a disputa eleitoral e política,
mas que se coloque esse processo no campo da disputa violenta. Nós não aceitamos. Orientar, Marcelo. Alguém aberto. Orientando aqui é o deputado Marcelo. O deputado Alguém Fábio. aberto ainda. Bastante rápido, senhor presidente. Eu não sei se tem alguém instalado pelo líder. Se tiver, pode orientar. Deputado Pode Fábio. orientar, Marcelo. O capitão Fábio Abreu. Obrigado, senhor presidente. Bastante rápido. Só quero dizer que existe um Brasil, que é o Brasil real, verdadeiro, que não tem tempo de estar nas redes sociais atacando os deputados. É o Brasil de 15 milhões de brasileiros que está atrás de emprego, de 19 milhões de brasileiros que estão atrás de comida, de 800 mil empresários que viram seu negócio falir. Esse brasileiro, esse Brasil real, precisa de vacina, de emprego, de comida na mesa. E a Câmara precisa virar essa página para tratar do que importa para o país. Isso não é uma guerra. Não haverá vencidos e... Sim, a soberania do povo brasileiro que, por meio da votação eletrônica, na nossa urna eletrônica, trouxe até esse plenário cada um dos 513 deputados que aqui estão. O Avante orienta, sim, a soberania do povo brasileiro, que trouxe para esse parlamento os 81 senadores eleitos. Diz sim ao sistema de votação eletrônica que colocou na cadeira de presidente da República o atual presidente Jair Bolsonaro. O Avante orienta não ao retrocesso, não à tentativa de milindrar e colocar em xeque a democracia brasileira, não à tentativa de fazer com que os velhos coronéis da velha política continuem forjando e manipulando os resultados das eleições para se perpetuarem no poder. O Avante diz não à contagem manual dos votos. O Avante diz não à tentativa das milícias interferirem no resultado eleitoral. Por fim, o Avante orienta não à PEC número 135 de 2019. Muito obrigado, presidente. Como orienta o PCdoB. Presidente, com o voto eletrônico, presidente, o Brasil superou uma história de fraudes em eleições. Voto de curral, voto de cabresto, voto formiguinha e até voto carbono são maneiras em que as eleições foram fraudadas. Escrutinadores que fraudavam na contagem, depois fraudavam na transcrição dos mapas. Tudo isso o Brasil superou com a urna eletrônica. O que Bolsonaro pretende é gerar uma crise política, é levar o país ao impasse, é a construção de uma narrativa para atentar contra a democracia brasileira. O voto impresso é o ovo da serpente que precisa ser enfrentado, precisa ser derrotado, e é o que nós faremos hoje aqui. Em defesa da democracia, o PCdoB encaminha o voto não. Tempo de líder ao deputado Daniel Coelho, que usará tempo de líder. Mas nós queremos, presidente, marcar aqui nossa posição. Cidadania defende a democracia. Cidadania defende as instituições. Nós não podemos permitir que uma narrativa criada com um aspecto muito mais eleitoreiro, no momento em que o Brasil precisa de várias questões a serem resolvidas, possa ganhar força na sociedade. E mais que isso, é retornar a um período que aí sim nós tínhamos manipulação de voto, contagem manual, foi sempre um histórico de noites que mudavam o resultado com um mapa eleitoral. Não podemos voltar ao tempo, temos que avançar nas urnas auditáveis, ampliar as possibilidades de ter transparência, mas nós não podemos permitir aqui que se crie uma narrativa para poder fazer com que a presidência da República tenha uma situação de fugir dos principais temas do nosso país. Por isso, cidadania orienta o voto não a esse voto impresso. Nós queremos que o voto possa ser mais auditado, que tenhamos maiores condições de transparência, mas que isso não seja uma rotina no nosso país de ver essa narrativa criada. Eu passaria o tempo, deputado Daniel.